Se você acredita que fé e dinheiro vivem em mundos separados, este vídeo pode desmontar uma das ilusões mais caras da sua vida. Porque a Bíblia não é apenas um livro devocional, ela é também um manual de princípios que regem consequência, responsabilidade e resultado. E se você ignora esses fundamentos financeiros, não importa quantos cultos frequente ou quantas promessas repita, sua vida econômica continuará instável. Hoje você vai confrontar 7 fundamentos financeiros da Bíblia que a maioria dos cristãos lê, mas não aplica. E se você se reconhecer neles, prepare-se. Sua estagnação pode não ser falta de bênção, pode ser falta de alinhamento. Antes de avançarmos, encare uma pergunta desconfortável. Se Deus colocasse sobre sua gestão, hoje, o dobro do que você possui, você administraria com clareza ou entraria em desordem? A Escritura nunca tratou prosperidade como loteria, ela trata como consequência. O reino de Deus opera por leis espirituais, mas também por princípios práticos: semeadura, diligência, domínio próprio, planejamento. Nada disso é místico, é estrutura, e estrutura exige caráter. O problema é que 90% dos cristãos pedem resultado enquanto ignoram o processo. Primeiro fundamento: responsabilidade individual. Em Provérbios, a figura do preguiçoso é descrita com imagens quase físicas: mãos frouxas, campo abandonado, colheita inexistente. Você pode orar por colheita, mas se não lavra o campo, nada nasce. A Bíblia nunca prometeu prosperidade a quem transfere culpa para governo, economia ou família. Ela coloca o foco no espelho. Se você deseja estabilidade financeira, precisa assumir que sua renda atual é, em grande parte, reflexo direto das decisões que você vem tomando. Isso dói, porque desmonta a narrativa confortável de vítima. Mas observe, quando você assume responsabilidade, você recupera poder. Você deixa de esperar que circunstâncias mudem e passa a mudar sua execução diária. A Escritura não recompensa reclamação, ela recompensa diligência. O preguiçoso pede e nada recebe. O diligente planeja e prospera. Não é coincidência, é princípio. Segundo fundamento: diligência constante. Eclesiastes afirma que quem observa demais o vento nunca semeará. Você reconhece esse padrão? Você estuda oportunidades, analisa cenários, espera o momento perfeito, mas adia a ação. Enquanto isso, o tempo passa. A Bíblia ensina movimento disciplinado, não ansiedade impulsiva. Semeie hoje, trabalhe hoje, aperfeiçoe hoje. O excesso de análise muitas vezes é apenas medo disfarçado de prudência. Diligência não é trabalhar até a exaustão, é repetir o básico com consistência. Você talvez queira um salto financeiro, mas ignora pequenas tarefas diárias que constroem reputação e competência. A Escritura afirma que quem é fiel no pouco também será no muito. Essa frase não é simbólica, ela descreve um teste progressivo. O pouco revela seu caráter antes que o muito amplifique suas falhas. Terceiro fundamento: domínio próprio. Provérbios fala do homem que não controla seu espírito como cidade sem muros. Imagine uma cidade aberta, vulnerável, saqueada a qualquer impulso. Agora, substitua invasores por compras impulsivas, dívidas desnecessárias, comparações sociais. Se você não controla seus desejos, o dinheiro não permanece. Prosperidade não é apenas ganhar mais, é saber manter. O domínio próprio começa no invisível. Ninguém aplaude quando você decide não gastar. Ninguém celebra quando recusa uma dívida, mas cada decisão silenciosa fortalece seus muros internos. A Bíblia trata autocontrole como fruto do espírito. Portanto, disciplina financeira também é prática espiritual. Você não está apenas ajustando o orçamento, está moldando caráter. Quarto fundamento: visão de longo prazo. A parábola dos talentos não fala sobre emoção religiosa, fala sobre gestão, risco calculado e multiplicação. 2 servos agem, um paralisa por medo. Observe a consequência. O problema não é ter pouco, é esconder o pouco por receio de perder. Se você vive tentando preservar tudo sem investir energia, estudo e esforço, acaba estagnado. Longo prazo exige paciência.
O juro composto é silencioso no início, assim como a semente é enterrada. Você olha para o solo e nada vê, mas por baixo da terra, raízes se fortalecem. A Bíblia constantemente associa prosperidade à espera inteligente. Abraão não recebeu promessa e resultado no mesmo dia. José não saiu da prisão direto para o trono por acaso. Houve processo. Quinto fundamento: generosidade estratégica. Este ponto confunde muitos cristãos. Dar não é perder. Provérbios declara que quem dá liberalmente se torna mais rico, enquanto o que retém indevidamente acaba na necessidade. Generosidade não é emoção, é alinhamento com fluxo. O dinheiro não foi criado para estagnar em você, mas para circular com propósito. Isso não significa imprudência, significa compreender que reter por medo gera escassez mental. Quando você contribui com discernimento, você desenvolve desapego e confiança. A Bíblia não apresenta generosidade como barganha, mas como expressão de maturidade. E maturidade atrai responsabilidade maior. Sexto fundamento: planejamento sábio. Em Lucas, Jesus pergunta quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo. Essa pergunta é financeira. Você planeja sua vida com clareza ou vive reagindo a emergências? Planejamento não demonstra falta de fé, demonstra respeito pelo tempo e pelos recursos recebidos. Muitos cristãos confundem improviso com espiritualidade, mas a Escritura valoriza conselho, cálculo e estratégia. Você precisa de metas, reserva financeira, visão anual. A ausência de plano não é prova de confiança, é vulnerabilidade, e vulnerabilidade constante produz ansiedade. Sétimo fundamento: trabalho como vocação, não punição. Desde Gênesis, o homem foi colocado para cultivar e guardar. O trabalho precede a queda. Ele não é maldição, é instrumento de construção. Quando você enxerga sua profissão apenas como obrigação, perde a dimensão de serviço e excelência. Excelência gera valor, valor gera renda, renda gera estabilidade. A Bíblia conecta prosperidade à habilidade aplicada com dedicação. O artesão habilidoso comparece diante de reis. Essa não é metáfora espiritual, é reconhecimento de competência. Se você deseja crescer financeiramente, precisa desenvolver habilidades que o mercado reconheça. Agora, observe o padrão que une esses 7 fundamentos: responsabilidade, diligência, domínio próprio, visão, generosidade, planejamento e vocação. Todos exigem disciplina, nenhum depende de sorte, e todos colocam você no centro das decisões. Isso explica por que tantos ignoram esses princípios. Eles preferem milagre sem transformação. A verdade é direta. Deus não precisa impedir sua prosperidade. Muitas vezes você mesmo a bloqueia ao ignorar fundamentos claros. Você ora por crescimento, mas negligencia a organização. Pede abundância, mas mantém hábitos desordenados. A Bíblia não contradiz lógica, ela a sustenta. Talvez você sinta desconforto neste momento. Isso é sinal de confronto saudável. Não se trata de condenação, mas de ajuste. Se você aplicar consistentemente esses fundamentos, algo começa a mudar. Primeiro, muda sua postura. Depois, muda sua execução. Por fim, mudam seus números. Não espere aplausos. Quando você começar a viver com disciplina financeira, alguns dirão que você está frio ou obcecado. Mas lembre-se, o mercado recompensa objetividade, não popularidade. Sua fidelidade no pouco hoje é a base da estabilidade futura. Feche os olhos por um instante e imagine sua vida 5 anos à frente. Dívidas controladas, reserva formada, habilidades ampliadas, generosidade consciente, paz ao acordar. Essa imagem não é fantasia, é consequência matemática de aplicação constante. Agora, volte ao presente. O que precisa ser ajustado hoje? Talvez seja seu controle emocional, talvez seja seu planejamento, talvez seja sua disciplina de estudo. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece por um fundamento e pratique até que se torne natural. Responda nos comentários qual fundamento você mais ignora quando a pressão aperta e qual hábito você vai praticar primeiro. Se você ignorar esses princípios, continuará esperando circunstâncias externas mudarem, mas se decidir alinhar comportamento e escritura, o tempo começará a trabalhar a seu favor.
Prosperidade deixa de ser evento e torna-se processo. Lembre-se, a Bíblia não promete riqueza instantânea, ela promete colheita proporcional à semeadura. Você escolhe o que planta diariamente. Escolhe se assume responsabilidade ou transfere culpa. Escolhe se controla impulsos ou se rende a eles. Ao final, a pergunta retorna ao espelho. Se você investiria tudo na pessoa que vê refletida, então prossiga. Se ainda hesita, ajuste caráter antes de buscar capital, porque dinheiro amplia quem você já é. A maioria continuará pedindo sinais externos. Você, porém, agora conhece fundamentos internos. Se aplicar esses 7 princípios com constância, a prosperidade deixará de ser esperança vaga, torna-se-á consequência previsível. Não é questão de sorte, não é questão de acaso, é questão de alinhamento. E quando o alinhamento encontra disciplina, o tempo apenas confirma o que já foi decidido no seu interior. Se você entende isso, não saia deste vídeo como entrou. Saia com compromisso. Porque para quem aplica fundamentos, a prosperidade não é a promessa distante. É resultado inevitável.